Olá amigos, esta é a nossa quarta videoaula de Literatura Portuguesa 1. Hoje o tema da nossa videoaula será a prosa medieval. E com esta aula nós encerraremos esta primeira unidade do nosso programa de disciplina. Então, além das cantigas que nós vimos nas aulas anteriores, há também a produção de textos em prosa durante o período medieval, que pode ser dividido em 4 categorias: as crônicas ou cronicões, né, narrativas de fatos históricos, pretensamente verdadeiros, há sempre alguma pitada de invenção; as agiografias, que eram as narrativas sobre a vida de santos; os nobiliários ou livros de linhagens, era um levantamento, né, das posses, das propriedades de um nobre, além de contar também a vida deste nobre. As novelas de cavalaria, que eram aqueles romances envolvendo os heróis, né, que saíam em seus cavalos, enfrentando dragões, enfrentando gigantes, né? Então aí a célebre saga do rei Arthur, né, os Cavaleiros da Távola Redonda, pertence a esse capítulo chamado Novelas de Cavalaria. Então nós veremos agora um por um. Primeiro nós veremos as crônicas, né? As crônicas, elas pretensamente são uma obra de historiográfica, uma obra historiográfica, quer dizer, voltada para a descrição de relatos históricos. Como eu já disse antes, nesse período a descrição estava muito envolvida sob o elemento da ficção, principalmente ligados às superstições, né, à intervenção divina. Essa, inclusive, vai ser a grande diferença da crônica que veremos a partir do humanismo, né? Fernão Lopes inaugura uma nova forma de narrar, mais, entre aspas, científica. Aqui os costumes ainda estão muito envolvidos com a questão religiosa. Então a vitória de um determinado rei poderia se dar pelo fato de que houve uma intervenção divina, anjos vieram em seu auxílio, em seu socorro, né? Então o elemento milagreiro, né, milagroso, está envolvido com esse relato pretensamente historiográfico. Então aqui eu destaquei entre os cronicões as crônicas breves do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, né, e a crônica geral da Espanha. As crônicas breves do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra são divididas em 4 crônicas, né? A primeira crônica é um conjunto de textos historiográficos, uma miscelânea. A segunda começa a tratar, de uma forma resumida, dos reinados de Dom Sancho Henriques, Dom Afonso Henriques, desculpe, e Dom Sancho I. A terceira vai tratar mais especificamente do reinado de Dom Afonso Henriques, só para lembrar, é o filho de Dona Tareja, né? Dona Tareja, o pai, ela era filha bastarda, o pai deu a ela a possessão que viria a ser Portugal, né? O Condado Portucalenses. E depois que o marido morre, ela se une a um estrangeiro e há uma disputa aí entre o filho dela, Dom Afonso Henriques, e esse padrasto dele, né? E a quarta também é sobre Dom Afonso Henriques, contendo a versão mais antiga da história, centrada nas suas lutas com a mãe, ok? E a Crônica Geral de Espanha, de 1344, é uma crônica histórica compilada por Pedro Afonso, Cônigo de Barcelos, né? E trata-se de uma obra que sintetiza o conhecimento histórico transmitido por vários textos anteriores. É uma crônica de celebração da história hispânica e do papel destacado e diferenciado do rei de Portugal durante a Reconquista. Só para lembrar, a Reconquista foram as lutas para retomar a Península Ibérica, que estava nas mãos dos muçulmanos, né? Ok?
Lá eles ficaram por quase 800 anos. Quase 800 anos. Bom, eu trouxe aqui, gente, um dos trechos da Quarta Crônica Breve, que relata as disputas entre Dom Afonso Henriques e a mãe dele, né, Dona Tareja ou Dona Teresa, vai depender do livro que você esteja lendo, né? Bom, eu vou ler só o iniciozinho no português da época, para vocês perceberem como há muitas diferenças. E depois eu fiz uma tradução do trecho para vocês, que é o que nós vamos ler na íntegra. Então diz assim: morreu, com O, morreu o conde Dom Henrique e guisaram todas as fazendas como levassem. E perguntou Afonso Henriques os vassalos se iria com seu pai ou se ficaria. E eles disseram que fosse com seu padre e o honrasse a não se temesse nada da terra. E Afonso Henriques foi soterrar o padre a Braga. E temendre com ele foi soterrar o padre, filharam-lhe a cá toda a terra de León. Ok? Então, para vocês perceberem como era diferente o português da época, né? Misturado com o galego, né? O galaico português. Então, aqui eu fiz uma tradução. Eu deixei em vermelho os trechos que eu modifiquei, atualizei. Então diz assim a íntegra desse trecho. Morreu o conde Dom Henrique, que era o pai de Dom Afonso Henrique, que era Dom Henrique também esposo da Dona Tareja. Então morreu o conde Dom Henrique, dando ensejo a que tomassem todas as suas fazendas. E por essa razão Afonso Henriques, filho dele, perguntou aos vassalos se deveria ou não ir sepultar o pai. O medo dele é que, saindo, simplesmente tomassem as terras, invadissem as terras. E os vassalos disseram que fosse honrar seu pai, não devendo temer nada em relação às terras. Então Afonso Henriques foi sepultar o pai na cidade de Braga. E enquanto ele seguia para sepultar o pai, tomaram-lhe toda a terra de León, fica na parte norte, né? Na parte norte, a qual ele tinha por sua. E só não lhe tomaram a Galiza, porque não puderam. Depois disso, o imperador tornou seu aliado e mandou que desafiasse os que lhe tomaram as terras. Então, ele quem? Afonso Henriques, foi para Portugal e, não tendo onde se abrigar, porque toda a terra lhe haviam tomado, levantou-se contra a mãe. E a mãe se casou com o conde Dom Fernando de Trastâmara, que era naquela época o melhor homem da Espanha abaixo do rei. Então, só para lembrar que os súditos temiam que, em se casando com o espanhol, o condado portucalense voltasse novamente às mãos da Espanha, porque dali saiu, né? Ok? Bom, Afonso Henriques tomou 2 castelos de sua mãe. Um foi Névia e o outro Castelo da Feira, que fica na terra de Santa Maria. E com aqueles 2 castelos, guerreou muito bravamente contra seu padrasto. Quem era o padrasto dele? Fernando de Trastâmara. E disse o conde Dom Fernando: Afonso Henriques, não entremos em contenda. Vamos um dia à fazenda, decidindo se sairemos nós de Portugal ou vós. E respondeu Afonso Henriques: Conde, pergunte a Deus por que vós quereis tirar de mim a terra de meu pai. E a mãe de a Dona Tareja, né, disse então: é minha terra e minha será, porque meu pai, el rei Dom Afonso, deixou-a para mim. Ela não mentia de fato, né? Ela era filha bastarda de Dom Afonso e ele deixou a terra para ela, mas para que ela se casasse com o Dom Henrique e que ele iria administrar. E o conde disse então a ela: não discutamos. E o conde, quem é o conde? O conde esposo dela. E o conde disse então a ela: não discutamos, ou ides comigo a Galiza, ou deixeis a terra para vosso filho, se mais poder tem do que nós. E entraram e tomaram posse da fazenda em Guimarães. E disse a rainha: Conde,
Convosco quero entrar no combate, e eis o que deveis fazer pelo meu amor: prender Alfonso Rix, meu filho, porque maior poder tendes do que ele. Só para que vocês saibam o desfecho dessa história, o filho dela a vence, né? Ok? E ele vai ser o responsável por fazer de Portugal o primeiro Estado-nação da Europa. Primeiro Estado-nação. Ok? Então essas eram as crônicas. O que é que essas crônicas vão distinguir? A crônica, só para lembrar, vem da palavra Cronos, que era o deus do tempo, né? Portanto, é tempo. Crônica, na sua origem, não eram textos literários, eram textos historiográficos, né? Pretensamente. Aqui mesmo, os primeiros textos que os descobridores escreveram eram as crônicas do descobrimento, né? Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, escreve, e todos eles aumentavam. Por quê? Porque eles ganhavam do rei em proporção ao que achavam. Então eles exageravam o achado, lembram? Em se plantando tudo dá, né? Diz Pero Vaz de Caminha na carta. Então, as crônicas desse período vão distinguir-se substancialmente das crônicas que passarão a ser escritas a partir de Fernão Lopes, porque elas sim buscaram ser mais fidedignas, buscaram as fontes, né? Buscaram investigar, ir lá no local que era citado, né? Tentar contrastar uma versão com outra para ver o que é que havia de comum. Essa preocupação não tinham esses autores. Eram basicamente textos laudatórios para louvarem um determinado rei. E aí eles pesavam a mão, exageravam, né? Entrava o elemento da superstição e por aí vai. Então isso é o que vai distinguir as crônicas que veremos na próxima fase. E entramos agora nas hagiografias. Bom, se as crônicas já tinham lá os seus exageros, vocês imaginem as hagiografias, né? Que as histórias dos santos, que eram as referências de fé. Então era importante que esses personagens fossem os mais puros possíveis, né? Que suas vidas fossem marcadas o máximo possível pela intervenção milagrosa, afirmando a sua relação com o sobrenatural, com a divindade. Então muitos dos santos, por exemplo, não existiram. Foram invenções, né? E eles, lendo as vidas dos santos, a gente observa cenas totalmente, né, inverossímeis, difíceis de acreditar, se não pelos olhos da fé, né? Então, que dragão teria enfrentado São Jorge? Ou o dragão era apenas uma metáfora, né? Metáfora da luta contra o mal, essa coisa toda. Então, para vocês pensarem aí. Então, o segundo tipo de prosa produzido durante a Idade Média foram as hagiografias. Eu deixei uma página belíssima aqui para vocês, uma página do livro chamado Legenda Áurea, Vida dos Santos, né? De Jacob de Varadze, né? Que foi um cidadão que viveu entre 1226 e 1298, portanto, século XIII. Então, as hagiografias, como o próprio nome diz em grego, descreve a vida dos santos. Eram escritas em latim e refletiam o espírito do homem medieval, marcado pelo teocentrismo, né? Então, um dos mais famosos foi o Legenda Áurea. Esse livro foi escrito no século XIII, tendo como objetivo imediato fornecer aos frades da época um bom material para a elaboração de sermões, né? Então, a partir da vida dos santos, você construía os sermões. Ok? No livro, vemos a história dos apóstolos de mais de 140 santos, como Santo Antônio, Francisco de Assis, São João Batista e São Sebastião. Do livro, eu separei a história do São Silvestre e o Dragão, que passo a ler para vocês, já em português atualizado.
Nesta época havia em Roma um dragão num fosso, que todos os dias assassinava com seu bafo mais de 300 homens. Vocês imaginam se sobraria pessoas naquela época, né? Sobrariam pessoas. Então vieram os bispos dos ídolos do imperador e disseram para ele: ó mais sagrado imperador, desde que recebestes a fé cristã, o dragão que está naquela fossa assassinou todos os dias com seu bafo mais de 300 homens. Essas redundâncias, repetições, são comuns nos textos da época. Então o imperador pediu que Silvestre, quem é Silvestre? São Silvestre, aquele que dá nome à maratona final de ano. Então o imperador pediu que Silvestre fosse até ele, até o dragão, para que pudesse se aconselhar sobre o assunto. Desculpe, até o dragão não. Falando e lendo, o imperador pede que São Silvestre venha até ele, o rei, para que ele dê um conselho para o monarca. Nada de dragão. Então São Silvestre respondeu que pelo poder de Deus ele prometeu cessar este sofrimento do seu povo. Então São Silvestre rezou e São Pedro lhe apareceu e disse: vá com certeza até o dragão e os 2 padres que tens contigo, leva-os também. E quando tiverdes, dizei o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, enterrado e ressuscitou, e agora está sentado ao lado do Pai, é ele que virá para avaliar e julgar os vivos e os mortos. Eu te ordeno, Satanás, que prenda-o neste lugar até que ele venha, ele, Jesus. Então tu deves prender a boca do dragão com um cordão e deves selá-la com o teu selo, como está a impressão da cruz. Então você e os 2 padres devem vir comigo, sãos e salvos, e todo o pão que lhes der, vocês deverão comer. Assim como lhe pediu São Pedro, isso em sonho, né? São Silvestre fez. E quando ele chegou ao fosso, ele desceu 150 degraus, levando consigo 2 lanternas. Encontrou o dragão e disse-lhe as palavras que São Pedro havia dito a ele, e prendeu sua boca com o cordão e a selou. Após ter retornado, conforme ia subindo, ele se encontrou com os encantadores que o haviam seguido, para ver se ele tinha dito o mesmo. Eles estavam quase mortos com o fedor do dragão, e ele os trouxe de volta sãos e salvos, e eles foram batizados, juntamente com uma grande multidão. Assim a cidade de Roma foi libertada da morte dupla, que era do culto e da idolatria de falsos ídolos e do veneno do dragão. Então, com a leitura dessa hagiografia, eu encerro o primeiro bloco, né? Só destacando aí, como vocês observam, qual era o propósito desses livros de hagiografia, né? Era, na verdade, servir de exemplo, né? Para que as pessoas se comportassem conforme requeria a Igreja Católica. Ok? Então encerramos aqui o primeiro bloco.